Graça e paz, meus irmãos. Boa noite a todos. Deus te abençoe. Pastor Edivaldo Oliveira falando aqui. E esse é o nosso culto online. Um momento em que nós paramos um pouquinho com a nossa atividade diária para reunirmos aqui de forma virtual, refletirmos um pouco na palavra de Deus, orarmos juntos uns pelos outros. Amém? Que Deus abençoe a sua vida de uma forma poderosa, onde você estiver. Eu peço que você se identifique aí nos comentários. Escreva o seu nome, o lugar de onde você está falando, o seu pedido de oração. Eu quero, antes de mais nada, eu quero mandar um grande abraço para um amigo que está aniversariando hoje, que é o Éder. Hoje é aniversário do Éder, uma pessoa muito querida, que Deus presenteou na minha vida, na vida da minha família. Ele e a família dele são pessoas maravilhosas e nós nos conhecemos através do Minuto com Deus. E para a glória do Senhor, hoje ele completa mais um ano de vida. Que Deus abençoe você, viu, Éder? Você é bênção, você continua sendo bênção onde você estiver, no ministério onde você estiver, junto com a sua esposa, servindo a Deus, ensinando os seus filhos. Que Deus possa continuar usando a sua vida de uma forma poderosa, em nome de Jesus. A palavra que eu quero compartilhar hoje com você é sobre a família. O valor de uma família. E Deus colocou então no meu coração de compartilhar uma palavra que ressalta o valor de uma família. Por isso eu peço que você escreva aqui nos comentários a seguinte frase: eu e minha família serviremos ao Senhor. É uma frase bíblica, desculpa, que está no livro de Josué e que diz exatamente isso. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Então escreva isso aí, pela fé. Eu não sei como está a sua família, independentemente do momento que vocês estejam enfrentando, mas coloque isso aí como uma atitude de fé. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Aqui, ó, o Kleber Eduardo escreveu aqui, o Marcos Guedes colocou, a Raíssa, o Antônio Tiago, a Ana Pellegrino aqui no Instagram, a Janice, a Tatiana, a Mary Jane, ou Mary Jane, não sei, né? Todos colocando aí, eu e minha família serviremos ao Senhor. Profetize isso sobre a sua casa. A família foi criada por Deus. A família não foi criada pelo homem. A instituição família foi estabelecida por Deus. Eu quero ler com você o texto de Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, do verso 18 ao verso 24. Gênesis 2, de 18 a 24. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou citar alguns textos, esse é o primeiro deles. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. É uma declaração de Deus. Não é bom que o homem esteja sozinho. Eu vou fazer para ele alguém que o ajude, que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia,
não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe a ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O valor de uma família. Deus viu que o homem estava só e Deus declarou: não é bom que o homem fique só. Eu farei para ele uma ajudadora, uma auxiliadora. Deus então faz com que o homem adormeça, tira do próprio homem uma costela e através dessa costela ele forma a mulher, ele cria a mulher e a traz ao homem. E aí, a palavra do Senhor diz que o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher. E juntos eles se tornarão uma só carne. Aqui está falando do casamento, aqui está falando da formação de uma família. E nós entendemos que quem criou a família, quem estabeleceu a família foi o próprio Deus, através da leitura desse texto. Para formar uma nova família é preciso deixar pai e mãe, não deixar no sentido de abandonar, mas no sentido de desapegar deles, no sentido de sair debaixo da cobertura do pai e da mãe, cobertura financeira, emocional, afetiva, e criar uma nova família. Esse é o destino de todos nós. Deus nos fez saudáveis, Deus nos fez vigorosos, Deus nos fez homens e mulheres para que nós formemos novas famílias. A ordem de Deus para Adão e Eva foi para que eles povoassem a terra. Então, Adão, ele tomou a sua mulher, ele a conheceu, é o que a Bíblia diz, e quando a Bíblia diz isso, ela está falando de uma relação sexual. Ele se deitou com a sua mulher, eles tiveram uma relação, e Eva, então, teve filhos e começou, então, a povoar a terra. Se você crê na palavra de Deus, se você crê na Bíblia, você precisa crer nisso. Você precisa acreditar nisso. Nós cremos no amor de Deus e entendemos que a formação da família é uma maneira de Deus preservar o ser humano. Olha o que Deus está dizendo. Não é bom que o homem fique só. Irmãos, nós passamos muitas vezes a nossa vida correndo atrás de muitas coisas materiais, querendo fazer com que essas coisas nos completem. Corremos atrás de dinheiro, de riquezas, de títulos, de reconhecimento, de bens mesmo, bens materiais. Construímos grandes casas, grandes edifícios, aperfeiçoamos os meios de transporte, os carros, cada vez mais potentes, cada vez melhores, mas nada disso faria sentido se nós não tivermos ao nosso lado pessoas que nós amamos. E aqui eu estou falando de família. A base da família é o amor.
A família é o lugar onde nós aprendemos a amar uns aos outros. A família é o lugar onde nós aprendemos a conviver, a perdoar, a aceitar a diferença uns dos outros. A família é um bem precioso. A família é o maior tesouro que nós possuímos. Eu não seria nada sem a minha família. E durante a nossa vida, nós temos a oportunidade de nascermos em uma família, né? E eu sei que muitos de nós temos várias questões a serem resolvidas na nossa família de origem. Às vezes a nossa criação não foi como nós gostaríamos que fosse, o exemplo paterno ou materno que tivemos não foi o ideal, os nossos embates com os nossos irmãos às vezes deixavam tenso o clima dentro da família, mas é a nossa família de origem, temos que amá-la. E Deus é tão misericordioso que durante a nossa vida, Ele nos dá a oportunidade de termos uma nova família. Você tem a sua família, o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, que com todos os defeitos, né, foi a família onde Deus plantou você e nós só percebemos o valor dela depois de muito tempo, depois que a gente perde o pai, que perde a mãe, depois que a gente está afastado dos irmãos, é que a gente percebe o quão importante era aquela família.